E aí, que prazer, que Amém, pastor. prazer. A devido caráter. Vocês podem ver aqui, ó, meu Ah, continente que eu tanto amo. Glória a Deus. olha aí, Deus é bom. Estou muito olha aí. feliz, meu amado, por esse convite. A cada um dos meus preciosos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amém. É um prazer, como o senhor tão bem falou, né? Deus, ele não só une pessoas, mas ele conecta propósitos. E por causa de um único objetivo, que é a expansão do Evangelho, é que Deus nos conectou, amado. E eu estou É muito verdade. feliz por esse convite, por tudo que Deus já começou a fazer, evidenciando o grandioso propósito que Ele tem nessa conexão. E eu tenho certeza que o nosso objetivo vai ser cumprido. Eu tenho certeza que Amém. passará de 1.000 pessoas que serão alcançadas pelas sementes que Deus vai depositar em nossos corações, pela exposição ao seu Evangelho. Amém? É Amém. impossível, eu costumo falar, meu amado, que é impossível a palavra do Senhor ela ser semeada e voltar vazia. Temos visto É grandes verdade. avivamentos, temos visto o que tem acontecido na Universidade de Asbury, ali nos Estados Unidos. Temos visto tantos livramentos também que têm acontecido diante de grandes desastres que anunciam a volta do Senhor. E o exemplo mais claro que nós temos foi recentemente nesse terremoto entre Síria, ali na Síria e também na Turquia. Quantos livramentos o Senhor não concedeu para aquelas pessoas que estavam ali simplesmente, pastor, para, entendendo que existe um Deus verdadeiro. E Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. E o Senhor, quando ele age, nada pode impedir a manifestação do Espírito Santo. Porque o inimigo das nossas almas, ele não está interessado em mostrar todos os benefícios que o Senhor tem causado naqueles que têm disponibilidade de coração de dizer sim ao chamado. Ele mostra aquilo que é um cenário amedrontador, mas o perfeito amor ele lança fora todo medo, pastor. Por isso que eu tenho dito sim ao chamamento do Senhor. E ido, né, meus pés já pisaram em 12 nações para anunciar que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por O- isso que eu estou aqui. Sou muito grato por ser um jovem, né, e ter essa Quant- disponibilidade, Deus ter encontrado em mim um coração disponível para atender ao ID dele, né, meu amado? E muito prazer, quant- muita alegria estar aqui com vocês. Quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. 34. Paz do céu, eu achava que você tinha muito menos. Tanto é que Que eu bom, disse no pastor. início da live, É que o eu disse no início da coração live, alegre lá formoseia o rosto, né, pastor? A gente acaba é verdade. rejuvenescendo mais. É verdade, eu disse no início da live, serve, eu acho, para ser meu filho, né? E eu estou muito, muito feliz de verdade, assim, depois que a gente conversou sobre tudo que conversamos, eu quero deixar para você a bola eu passei para você e faça o que você quiser. Eu quero que você fale um pouco da sua história lá na África. Você me fez chorar, cara, quando eu vi aquele vídeo, você ensinando as crianças sentado no toquinho de árvore. Meu Deus do céu, eu não posso nem falar. Continua, vai você, vai você. Amém, pastor. Que bom. Por esse coração, glória a Deus por esse coração quebrantado que o Senhor tem, né? Como eu já tinha dito pela manhã, meu nome é Aradi Júnior, né? Esse é o nome de herança de pai. Na verdade, meu nome ia ser outro, mas meu pai, ele acabou insistindo com minha mãe para registrar o meu nome, né, com o nome dele. E eu vim entender depois de muito tempo, no exercício do meu chamado, o quão propício é esse meu nome. Porque esse nome, pastor, é um nome muito comum nos países árabes, o que engloba também ali o Oriente Médio, que acaba abrangindo ali a África, né? Então, até os Uhum. nossos nomes, pastor, não são por acaso que os nossos pais escolhem. Na verdade, os nossos pais são só guiados pelo Espírito Santo, né? Porque, de fato, o Senhor ama nos chamar pelo nome. Foi assim com Samuel, foi assim com Davi, foi assim com tantos jovens que Deus chamou desde cedo para cumprir o seu propósito. E o nosso maior Meu, mestre por excelência, né? Ele, por entender o seu propósito, desde muito pequeno ele já pregava nas sinagogas falando sobre o reino dos céus.
Jesus já entendia o propósito pelo qual ele veio a essa terra. E é tão bom, pastor, quando nós entendemos o nosso propósito, né? É tão bom quando nós entendemos quem somos em Deus. Eu costumo dizer que eu sou o homem mais feliz dessa terra, apesar de tantos desafios, tantas situações que nós enfrentamos, mas eu sou um homem muito realizado, porque eu entendi o meu propósito. Eu entendi porque eu vim a esse mundo. Eu tenho um chamado, e esse chamado é mais forte do que eu mesmo. Eu abri mão de tudo, abri mão de propostas, abri mão de coisas até mesmo que ia me dar uma rentabilidade financeira, mas, pastor, aquele que pega a mão no arado não pode olhar para trás, e eu decidi servir intensamente ao meu Senhor com todo o meu coração. Então, minha jornada missionária, pastor, começou há muito tempo, né? Não tanto tempo, né? Eu posso dizer assim. Eu me converti, né, com 20 anos de idade, né? Aqui na minha cidade em que eu estou nesse momento, né? Chamada Soledade, na Paraíba. Eu nasci em Campina Grande, que é a segunda cidade maior do meu estado, a Paraíba. E desde pequenininho já vim aqui morar em Soledade, nessa terra em que eu criei raízes, né? Minhas raízes são aqui solidadenses, eu posso dizer. Amém. Eu costumo dizer que aqui não é soledade, que soledade significa solidão, né? Aqui eu costumo dizer que é a terra que manda leite e mel. Porque aqui se produz um dos melhores queijos do Brasil, né? Então, o leite, né, também tem muitas colmeias aqui que acabam produzindo mel. Então, aqui é a terra que manda leite e mel, a cidade da alegria, né? Não tem nada de tristeza, de solidão aqui. Onde o Senhor habita, amém? O regozijo, ele faz parte da nossa trajetória, amém? Deus é muito bom. Então, pastor, eu me converti, né, no dia 5 de abril de 2009, numa igreja local daqui da minha cidade. E desde que eu me converti, pastor, essa chamada muito forte na minha vida já começou a ser evidenciada. Eu lembro que os cultos que eu ia, aquela sedência do primeiro amor, que eu busco manter isso, né, continuamente em minha vida, ela foi algo que, desde o princípio, quando eu me converti, já houve uma direção ministerial muito forte para a minha vida. Não de ministério, né, mas de propósito de vida, né. Minha mãe, ela sempre fala que eu sou um milagre, né, eu tive, na minha infância, eu fui acometido de uma enfermidade que os médicos levavam a crer que eu iria desenvolver câncer, mas o Senhor, ele foi fiel na minha vida, levantou pessoas, e principalmente, né, diante da oração da minha mãe, pedindo para que Deus me curasse, o Senhor restabeleceu por completo a minha saúde, porque isso já fazia parte do propósito que ele tinha grandioso para a minha vida. E daí eu fui crescendo aqui, né, Deus foi, né, desde muito cedo evidenciando o meu propósito. Eu lembro que quando eu era muito pequeno, eu estudei numa escola aqui chamada Luiz Gonzaga Buriti, que foi a minha primeira escola aqui de ensino fundamental. Eu lembro que na época não existia internet, pastor, e um dos meus principais hobbies, sempre que tinha uma aula vaga, geralmente os meus amigos gostavam de brincar, fazer alguma coisa, mas eu sempre ia para a biblioteca para observar o mapa mundi. E eu ficava ali admirado, olhando tantas nações, nacionalidades, países e, consequentemente, povos. Eu sempre ficava ali memorizando o nome dos países, sempre era um destaque nas aulas de geografia, destaque nas aulas de ciências, nas aulas de inglês, principalmente, depois que eu comecei a estudar a língua inglesa. E isso foi tudo Deus arquitetando o seu propósito na minha vida, né? Até que um dia, por um convite de uma mulher de Deus, né, que eu tenho um carinho muito grande, uma bênção do Senhor que me fez o convite para que eu pudesse estar fazendo uma visita a essa igreja, que eu fiz parte durante tanto tempo. E naquela visita, para minha surpresa, eu não tinha contado nada sobre a minha vida profundamente para ela, mas quando o pastor começou a ministrar, eu estava vendo a minha vida sendo falada ali, estava passando um momento de muito conflito na minha família, o inimigo tentando destruir a minha família, o casamento dos meus pais. Passei uma situação muito difícil naquela época, mas eu entendia dentro de mim, pastor, que aquele vazio que eu sentia no meu coração, nada poderia ser preenchido. Não era a alegria momentânea que eu tinha, não eram as coisas que estavam sendo me oferecidas externamente. Existia um clamor dentro do meu coração pelas coisas de Deus, pelo Senhor entrar na minha vida. Eu nasci num berço católico, aqui no interior da Paraíba, como na maioria dos interiores aqui do Nordeste. O berço do catolicismo é muito forte, né? Eu cresci numa família tradicionalmente católica,
Mas eu vi, pastor, sabe, Deus o tempo todo manifestando a graça dele para com minha vida, porque eu nunca me prostrei a imagens de esculturas ou coisas que não glorificam ao Senhor. Eu creio, né, no avivamento que o Senhor tem, até mesmo eu tenho irmãos católicos que são bênçãos de Deus, que adoram unicamente ao Senhor Jesus. Eu agradeço, né, a conexão que Deus também tem me proporcionado diante da minha obediência em voltar para esse tempo aqui na minha cidade. Mas eu estava preso em meio a um cenário religioso que eu não encontrava respostas para a minha vida. E a convite dessa irmã, eu aceitei o convite de estar indo para aquela igreja, e lá o pastor, quando começou a ministrar, ele tratou muito, Deus tratou profundamente o meu coração, Deus foi ministrando a minha vida usando aquele pastor. Eu lembro que foi no fim de semana, né, que teve o culto dos jovens. Passou um outro fim de semana, o diabo diz, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele sempre trabalha para nos tirar de um propósito. Eu recebi um convite para ir para uma comemoração dos meus amigos universitários, porque naquela época, pastor, eu fazia faculdade, eu sou professor de inglês, né, de formação, até isso, mesmo antes de eu me converter, Deus já tinha sinalizado o que ele queria para mim, essa paixão pelo inglês, esse amor pelo inglês, foi totalmente proposital e ligado ao meu chamado, e eu aceitei, né, aquilo que era o propósito de Deus para a minha vida, mesmo sem eu saber que foi fazer faculdade de letras pela Universidade Estadual aqui da Paraíba. E assim, pastor, aconteceu situações, eu fui para aquele lugar e já eu comecei a me sentir algo errado dentro de mim. Eu comecei a sentir, pastor, diante daquela comemoração, diante daquele tempo que era para comemorar o aniversário de uma amiga, em uma outra cidade aqui da Paraíba, eu já sentia que aquele lugar não fazia mais parte de mim. E isso era o Espírito Santo já começando a me inquietar por dentro. E no outro fim de semana, pastor, eu escutei a palavra, penetrou no meu coração, e quando o pastor fez o apelo, eu entreguei minha vida completamente para Jesus. Eu lembro, pastor, que quando eu levantei minha mão, foi algo tão forte, que eu fui tomado pela unção do Senhor, eu fui até o altar ali, totalmente anestesiado. Eu senti uma glória muito forte invadindo o meu corpo, o meu coração palpitava, acelerava, e de repente eu estava inserido dentro do meu propósito. Porque, pastor, quando nós entendemos que Cristo é tudo para nós, esse propósito que Ele nos designou a viver, ele é totalmente revelado para nós. E foi isso desde o início na minha vida. Eu lembro que pessoas, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, pessoas que eu tenho um apreço até hoje muito grande, foram totalmente guiados pelo Espírito Santo a falar sobre o meu chamamento, a falar da chamada missionária que começou a arder no meu coração tão grandemente. Eu lembro que o primeiro país que Deus falou comigo foi um país na Oceania, e Deus me deu experiências tremendas, pastor, de eu começar a orar, de eu começar a me mover pelo Espírito Santo, na intercessão, porque nós podemos fazer missões de 3 formas, orando, contribuindo e indo. E a minha primeira missão foi orando por uma nação, orando pela Nova Zelândia. E eu lembro que todo mundo falava, Aradi, você tem um chamado ali, é nítido, que você vai para muitos lugares, muitos países. E aquilo deixava muito o Senhor tratar comigo acerca do propósito que Ele tinha com a minha vida. E muitas das vezes, pastor, as pessoas falavam, não, como é que você é do interior da Paraíba? Algumas pessoas, até mesmo da minha própria família, como é que você é no interior da Paraíba? Você é de uma cidade de 15 mil habitantes, onde é praticamente, muitas das vezes, uma cidade até esquecida, onde é um ponto de parada para que as pessoas sigam para uma cidade maior, no seu estado. Onde é que você vai para tantos lugares que você mesmo tem falado? Você vai para o outro lado do mundo? Como isso é possível? E é interessante, né, pastor, que fizeram essa mesma pergunta para Jesus, né? Indagaram isso acerca do Senhor. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E olha quem saiu, né? Então, eu nunca duvidei daquilo que era o propósito de Deus para a minha vida. Eu lembro que eu comecei a orar pela Nova Zelândia, pastor. Deus me deu conexões com pessoas da Nova Zelândia. Deus até mesmo me conectou a um jovem que estava participando de um programa Ciências Sem Fronteiras. E eu orava pela vida dele, porque ele estava ali também no propósito missionário. Deus nos conectou. Deus foi gerando outras conexões com outros brasileiros que moram naquele país. Inclusive, eu tenho portas abertas para, no tempo do Senhor, estar indo lá também. Mas foi incrível, pastor, porque eu comecei a me mover em oração para aquela nação. Eu posso ir antes de pisar aquela nação, né? E eu vi até mesmo situações que aconteceram na mídia, eu ligava a TV, passava coisas sobre aquele país, eu começava a orar,
me compadecer daquele povo, comecei a orar pelos nativos de lá, e eu vi, pastor, o Senhor respondendo as minhas orações pela minha intercessão profunda no meu quarto. Eu costumo falar, pastor, que as maiores experiências que eu tive na minha vida missionária foi no meu íntimo com o Senhor. E o Senhor tratou muitas coisas comigo, meu filho. Obrigado. Eu senti o Senhor até mesmo, é louco você falar isso, mas a gratidão do Senhor tomava o meu coração, porque quando Deus escolhe um justo para cumprir o ID dele, para se mover de acordo com a vontade dele, isso gera também não só gratidão em nosso coração de o servir, mas também existe essa reciprocidade. E eu senti o Senhor feliz com a minha atitude, feliz de eu estar ali intercedendo por aquela nação. E Com possa ser certeza. que meus pés nunca pisem ali na Nova Zelândia, mas em espírito o Senhor me levou àquele lugar. Eu vi coisas grandiosas acontecendo e eu comecei, pastor, a entender profundamente a minha chamada missionária. Tanto que depois de 7 anos, pastor, servindo fielmente a minha igreja, Deus ele começou a me mover aqui na minha Jerusalém. Eu liderei departamentos de evangelismo, pastor. Fiz um curso, né, de evangelismo que avivou meu coração profundamente, através de uma pastora amiga minha aqui na Paraíba também. Eu participei desses treinamentos evangelísticos, comecei a me mover em evangelismo aqui na minha cidade. Muitas das vezes, pastor, eu marcava o evangelismo, tinha toda uma equipe, a equipe não estava disponível aí. Eu ia sozinho evangelizar em lugares estratégicos da minha cidade, pastor. E eu lembro que eu ganhei pessoas até mesmo em leito de morte para Jesus. E as pessoas conseguiam ver a glória de Deus, eu sendo usado pelo Espírito Santo unicamente pela minha disponibilidade, porque eu sou carente da glória de Deus, eu sou apenas um servo. Eu vi pessoas sendo tocadas, sendo curadas, pastor, nesse tempo de evangelismo, porque Deus só quer um disponível, pastor. Só bastou um dizer sim, entender o seu propósito, que a humanidade foi salva, e esse alguém foi Cristo. Então, se você disser sim ao seu chamado, você que está nessa live, você não entrou porque eu sou seu amigo ou porque você é amigo do pastor David. Não, você entrou porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida e Ele quer fazer com que você se movimente. Ele quer que você faça algo, que você esteja disponível a entender o chamamento do Senhor e fazer a diferença nessa geração. E isso, pastor, Uau. é algo muito, muito intenso. Eu não posso esperar a atitude de outros. Deus me chamou para fazer a diferença. Eu lembro, pastor, tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas que eu estava ali impondo as minhas mãos, eram batizadas mesmo pelo Espírito Santo, até mesmo batizadas, né, através do novo nascimento, pastor. Isso é muito lindo. Eu lembro de uma senhora chamada Rosinéia. Eu nunca vou esquecer o nome dela. Eu lembro que eu bati na porta da casinha dela, bem simples. Ela estava com a sua filhinha. Quando eu bati a porta, ninguém me atendeu, mas eu continuei a insistir. E eu lembro que depois de muita insistência, aquela filha abriu as portas da casa para que eu pudesse visitar, né, fazer aquela visita, porque eu identificava que existia um propósito em Deus ali. E eu lembro, meu amado, que quando eu entrei naquela casa, aquela senhora estava ali naquele leito, naquele leito ali na sua cama. Ela estava muito doente, ela já estava nem reconhecendo mais direito às pessoas, não tão bem as pessoas. E eu lembro que quando eu entrei, a filha dela começou a ver que a mãe dela estava conseguindo me ver, conseguindo me enxergar, e ainda conseguia ouvir o que eu estava falando. Eu segurei bem forte na mão dela, ela beijou minha mão. Eu falei da importância de confessar Jesus como único e suficiente Salvador. E para honra e glória Que do lindo. Senhor, a dona Rosinéia entregou a vida para Cristo e ela foi para o céu, né? E ela depois relatou que viu um anjo entrando na casa, ela sentiu uma luz muito forte, tanto que os olhos dela estavam maravilhados, né, por um homem de Deus, pastor, unicamente ter atendido ao chamado do Senhor e ter se disponibilizado a cumprir esse ID. Então, você estando só, mas não é empecilho para que você possa ir. Deus, existem pessoas orando para que você seja tão somente obediente, para que você possa tão somente atender o chamado do Senhor e fazer a diferença na sua Jerusalém. Eu lembro também, pastor, que eu fui eleito como conselheiro tutelar na minha cidade, com uma votação bem considerável aqui, justamente porque era o propósito do Senhor, ele me levantar para abrir uma ONG aqui para cuidar de crianças carentes. Eu, juntamente com o pastor da época, começamos a trabalhar, começamos a nos mover. Eu lembro, pastor, que eu chegava em
famílias aqui na minha própria cidade que nem tinham mesmo o que comer, estavam passando por extremas necessidades, e nós nos movíamos ali para ser a resposta do Senhor para a vida daquelas pessoas. Eu nunca me esqueço de uma senhora, pastor, que quando eu cheguei lá, ela estava numa casa de pau a pique, quase caindo. Eu lembro que quando eu cheguei lá, né, e ela estava ali cozinhando a última refeição para ela comer com seu marido. E era caldo, um pouco de caldo. Eu percebi que aquele caldo, pastor, ele tinha mais água do que o próprio feijão. Só tinha um pouco de caldo ali naquela panela. E quando nós entramos, fomos falar da palavra de Deus, fomos ali anunciar as boas novas de Cristo, ela levantou as mãos para o céu glorificando. E o Senhor precisa ver a alegria. Vocês precisam ver a alegria, mas quando nós entregamos uma cesta básica para aquela mulher. Ela ajoelhou, levantou as mãos para o céu agradecendo. Então, um pouco, amados, que às vezes você nem considera tanto. Eu costumo falar que é a resposta na vida de muitas pessoas. Então, se você se disponibilizar, amados, em ser Cristo para alguém, Deus não só vai lhe suprir, mas Deus vai lhe usar para que você supra muitos. Amém? Então, depois de todo o trabalho, pastor, nós recrutamos mais de 100 crianças naquela época. Começamos o projeto pela fé, não tínhamos recursos, mas Deus foi se movendo ali, Deus foi atraindo recursos. Pessoas, a princípio, não acreditavam, mas o mover de Deus fez com que as pessoas vissem o quão é importante servir ao Senhor, o quanto é importante ouvir a voz dele e tão somente ser obediente. E, pastor, eu estou tão feliz de poder voltar aqui agora. Eu vi crianças, pastor, que eu tive a oportunidade de lecionar nesse projeto. Porque além de um dos que ajudou a fundar, eu era professor de inglês, né? E eu lembro, e outras disciplinas que eu lecionava, como conduta, né, estudos bíblicos. E, inclusive, recentemente eu me encontrei com uma jovem, pastor, que ela hoje já tem uma profissão, já está casada, vai ser mãe. Pela primeira vez ela veio me agradecer por todos os ensinamentos que eu ali, prontamente disponível ao Senhor, pude ser um instrumento para que o evangelho pudesse penetrar no coração daquela jovem, a Rayane, que hoje é casada até mesmo com outro jovem que eu ajudei, né, a se firmar na igreja, estão hoje servindo ao Senhor juntos. Isso não tem preço que pague, pastor. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Imagina tantas, né, que foram alcançadas por esse mover de Deus. Porque justamente quando a gente se propõe a se movimentar, pastor, nós vamos fazer as obras que o Senhor Jesus fez, e até maiores. É interessante, pastor, que é um versículo que a gente, da aliança, né, pela evangelização mundial, que eu faço parte hoje, né, a gente sempre fala que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando entendemos que Jesus, ele é o Cristo, como diz em Mateus 16, Simão Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele deu essa revelação máxima para a igreja. Quando a igreja está fundamentada em Cristo, certamente, pastor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, hoje existe muito espírito de timidez. Nós temos visto hoje o cenário mundial e as pessoas, em vez de avançar, elas estão sendo amedrontadas pelos relatórios. As pessoas estão sendo amedrontadas por aquilo que a mídia tem mostrado, por aquilo que é tão aparente, mas não é uma verdade absoluta, porque Deus continua soberano. A soberania de Deus excede, meus amados, o entendimento natural e raciocínio lógico. Porque o mundo pode estar em crise, mas nós que temos a palavra estamos em Cristo. E nós temos a solução. Nós temos a resposta antecipada. O Brasil não será uma Venezuela, o Brasil não será uma nova Cuba, não. O Brasil é um país do avivamento. O Brasil é um país que Deus tem grandes promessas. E eu creio, amados, que essas promessas do Senhor vão se cumprir. Porque Deus me tirou um jovem que sofreu depressão como eu. Tirou um jovem que não tinha perspectivas, porque eu fui acometido eu fui vítima de muitos ataques do inimigo contra a minha vida desde muito pequeno. Eu passei por muitas situações difíceis, eu passei por muitas afrontas, muitas situações em que pessoas foram usadas até mesmo para me colocar para baixo, mas o Senhor um dia me levantou e me levantou por inteiro. E Ele cumpriu a promessa que Ele fez para a minha vida, que daqui eu iria para muitos lugares para levar a sua palavra, e eu não duvidei. E, amados, não se preocupe, quando você diz ao seu chamado, dizer sim, quando você diz sim, aliás, ao seu chamado, amados, não se preocupe com o dinheiro. Dinheiro é só papel, a provisão é celestial. Quando Deus nos chama, Ele nos isenta de responsabilidade. Porque, amados, não me pergunte como, mas todas as viagens,
essas 12 nações que Deus me fez pisar para anunciar o evangelho, mas não saiu do meu bolso um centavo. Por quê? Ah, Porque foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que levantou amém. pessoas para investir na minha vida, que são instrumentos do Senhor até hoje para a minha vida. Eu lembro do primeiro homem de Deus que investiu na minha missão, depois que eu saí daqui de Soledade, né? Porque, voltando um pouco, eu cumpri o meu tempo aqui na minha cidade, dando frutos, evidenciando esses frutos pela minha obediência, me movendo em diversos lugares, não só aqui na minha cidade, mas Deus me levou a fazer cruzadas evangelísticas em outras cidades, junto a grandes homens de Deus, aqui em volta da minha cidade natal, Soledade. Estive fazendo ações evangelísticas em Pedra Lavrada, outra cidade, chamada Cubati também, inclusive minha cunhada dessa cidade, a cidade de Seridó, São Vicente do Seridó. E lá em São Vicente do Seridó, depois dessa cruzada, Deus falou para mim que eu deveria estar indo àquela nação, àquele lugar tão especial para o Senhor, para estabelecer uma obra, né, segundo o coração dele. E lá, meus amados, eu comecei aquela obra ali com crianças. Eu lembro que existe uma mãe também, que eu posso dizer que onde eu vou, se eu me presentear com mãe, segundo o seu coração, ela me recebeu com todo amor naquela cidade de São Vicente, depois que Deus falou ao meu coração. Nós começamos os cultos na garagem da casa dela, depois tivemos que alugar um pequeno ponto, que era uma garagem, e, pastor, só vinha crianças para esse culto. Era lindo. Eu me preparava inteiro para dar uma palavra ali, né, para as pessoas de uma certa idade, mas eu era sempre surpreendido com aulas do departamento infantil. E eu fazia festa com as crianças, aquela alegria, eu comprava guloseimas, nós estávamos ali nos alegrando, eu compartilhava da palavra na linguagem delas. E Deus foi se movendo de uma maneira muito tremenda, meu amado, que através dessas crianças, os pais foram tocados por aquilo tudo que o evangelho estava causando na vida daqueles pequeninos, daqueles remanescentes. E esses remanescentes, né, essas crianças, começaram a convidar os pais, e daí, pastor, a obra foi crescendo, né? Logo, o próprio proprietário do prédio reformou o prédio sem pedir nem um centavo para nós, reformou todo o prédio, fez o banheiro, salinha para as crianças, não teve acréscimo de aluguel, coisas que só Deus pode fazer, né, pastor? Então, eu louvo a Deus pelo Senhor ter me escolhido, e Deus ele é tão bom, pastor, que para me locomover para essa cidade, eu ia 2 vezes por semana, porque em contrapartida a isso tudo, eu era conselheiro tutelar e ainda por cima eu fazia seminário bíblico. Então era uma vida muito intensa, né? Mas eu sempre priorizando as coisas do reino, Deus me priorizando, né? Porque muitos milagres aconteceram. Inclusive na época meu pai adquiriu um carro para que isso pudesse me ajudar na missão. Eu não dirigia, mas existiam irmãos que dirigiam para mim, para eu estar indo naquela cidade para pregar o evangelho e ver aquelas crianças, depois suas famílias sendo alcançadas. E quando eu cumpri minha missão na minha cidade, Deus me chamou para São Paulo, né? E em São Paulo, pastor, na cidade de Jundiaí, as portas foram abertas, evidenciando o meu chamado. Um grande homem de Deus me chamou, me convidou para ajudar na obra que estava iniciando ali. E lá, meu pastor, eu sei que eu comecei a trabalhar, mais uma vez, com crianças, né? Trabalhando no departamento infantil, ajudei a estruturar o departamento infantil, a igreja de criança, porque eu não falo que existe um departamento infantil na igreja, é uma igreja de criança. A responsabilidade de ministrar para os pequeninos é tão grande quanto você ministrar para multidões, porque deles é o reino dos céus. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, pastor, eu vi o agir de Deus, eu pude ver, né, tantas vidas sendo alcançadas, tantos pequeninos sendo alcançados ali também. E daí Deus foi manifestando a sua graça, manifestando o seu favor. Eu trabalhei ali em São Paulo, pastor, não somente, né, no ministério ali na igreja, mas Deus me deu a possibilidade, a oportunidade de trabalhar no Hospital do Câncer, no Boldrini, lá em Campinas. Eu fui instrumento de cura para a vida de crianças que estavam até mesmo desenganadas. Pais desesperados que chegavam ali com diagnósticos eram totalmente tocados pelo Espírito Santo, através daquelas ações que nós fazíamos ali naquele Hospital Boldrini. Também, pastor, eu comecei a trabalhar numa ONG em Vinhedo, né, a ABVIM, que foi de um pastor muito querido que teve algumas complicações de saúde. Nós assumimos aquela obra, começamos a trabalhar ali, gerando conexões,
né, crianças marginalizadas ali da cidade de Vinhedo foram alcançadas, porque por ser uma cidade elitizada, quem tem muito até demais, mas quem não tem, não tem nada. Mas quando nós entendemos que o evangelho é tudo, pastor, e esse tudo é oferecido para a vida de crianças, principalmente, de pessoas, esse tudo se torna o suficiente para que elas entendam que elas são muito amadas pelo Senhor, né? Eu estou tentando Ah, que resumir, maravilha. pastor, são muitas histórias, são muitas conexões que Deus me fez também dentro dessa minha jornada missionária. E eu lembro, pastor, que no primeiro país que o Senhor me levou a trabalhar, a desenvolver algo para ele, foi uma nação chamada Trinidad e Tobago. Eu nem sabia que era um país, né? Na verdade, foi uma surpresa para mim quando o Senhor me chamou para ir para aquela nação. Eu estava Uhum. ali, eu servia na igreja ali de Jundiaí, e existiam alguns empresários, alguns homens de Deus que estavam ali congregando conosco. E um deles soube que eu era professor de inglês, tinha essa formação, né? Porque eu concluí meus estudos antes de poder me mudar para São Paulo. E eu fui, pastor, sem questionar nada. As pessoas diziam, não, mas você não vai nem conhecer primeiro a cidade, você não vai nem primeiro ver se é isso mesmo. Pastor, quando eu entendi que quando eu comecei, eu entendi e eu passei a ouvir a voz de Deus, eu não Uhum. questiono, eu passei a não questionar nada, pastor. Eu passei a ser obediente, porque relacionamento gera intimidade. E essa intimidade faz com que nós possamos ser o quê? Né? Intensos, né? Uhum. Então, essa intensidade fez com que eu fosse a Trinidad e Tobago, foi uma experiência muito incrível, né? Eu fui intérprete de um grande homem de Deus que precisava, né? Ali fechar uma negociação para abençoar o reino de Deus, para abençoar, né? A obra que estava no início ali, a negociação foi um sucesso, Deus foi glorificado, né? Houve a reforma da igreja por conta da ajuda desse irmão, né, que teve por base essa reunião que foi um sucesso, e lá eu tive a oportunidade também com crianças. Em Trinidad e Tobago eu fui para trabalhar, ser um intérprete de uma negociação, mas Deus me deu a conexão com crianças. Eu pude falar do reino de Deus, pude falar da palavra para aquelas crianças daquela nação. E quando eu volto, chegando em São Paulo, meu pastor tinha feito uma viagem no Havaí, pelo Hagai Institute, uma reunião com líderes cristãos do mundo inteiro, e lá ele estava juntamente no grupo de um pastor russo que estava orando Uau. por um missionário, um missionário que fosse de uma outra nação que pudesse ensinar inglês para o seu projeto social lá, que ele cuidava de crianças órfãs na nação ali da Rússia, na cidade, né, na capital Moscou. E imediatamente o meu pastor lembrou de mim, me fez essa conexão com o missionário e pastor Andrei Tiskovy. E no ano de 2018 eu fui para a Rússia, pastor. Preguei o evangelho para as crianças russas. Deus fez Uau. coisas grandes ali naquele país, um país comunista. Deus me deu a oportunidade de pregar o evangelho, né? E foi uma experiência incrível, pastor. Incrível mesmo. Se eu queria falar Você, algo, você, não, sim, você está lendo o que a Francisca colocou aí? eu Ela não. pediu para ela pediu para você deixar a experiência da África para a próxima live, para nós poder bater a nossa meta de trazer uma multidão de pessoas para ouvir o que você tem para falar. Agora me deixou. Eu quero saber. Quantos querem a próxima live? Eu quero que vocês coloquem aí, eu vou estar junto, eu vou chamar uma multidão de gente, né? Eu vou chamar uma multidão. Mas eu gostaria que você trouxesse para nós assim uma experiência que não seja da África, então, né? Como a Francisca está pedindo, vamos atender o pedido dela. Uma experiência, eu queria que você nos trouxesse uma experiência, se você puder, claro, uma experiência assim que foi bem difícil, um lugar, se não for na África, um lugar, qual foi o lugar mais difícil que você achou de poder pregar o evangelho, seja para homens, mulheres ou crianças, se você puder nos falar. Olha aí, o povo está pedindo, nós vamos ter uma próxima live com toda certeza, porque é muito conteúdo, é muita coisa boa, eu acho que nós vamos ter mais que uma live com certeza, porque eu tô aqui
me alimentando, aprendendo, crescendo, né? Essa semana eu fiz um post, eu dizia, quando não estamos ensinando, estamos aprendendo. A vida é assim, né? Então hoje eu estou aprendendo muito. Nadir, uma pessoa do coração verdadeiro, iluminado por Deus. Eu ouvi muito isso de ti hoje, Nadir. Então, assim, você pode nos trazer que você achou uma dificuldade. Que lugar é esse? Que lugar é esse? E qual foi a maior dificuldade que você teve, né? Eu costumo dizer, amado pastor, que quando nós entendemos por quem somos chamados, nós não tememos, né? As resistências, nós não tememos os confrontos, as adversidades. Quando nós sabemos quem nos chamou, nós somos intrépidos e ousados. Precisamos ser, né? Mas existem nações, pastor, principalmente as comunistas, por isso que eu vou falar sobre a experiência da Rússia, que geralmente a gente é confrontado. Onde está de fato a nossa fé? Então, eu louvo a Deus que até mesmo as situações mais difíceis que o Senhor, diante desses meus 14 anos de missão, 14 anos de nova criatura e 14 anos que Deus me chamou para ser missionário, eu costumo falar, pastor, que todos nós somos missionários, porque nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus. É a nossa maior missão, né? E Jesus nos deu uma ordenança. Eu costumo sempre, pastor, sempre utilizar do exemplo do meu mestre, do nosso mestre. É interessante, amados, que Jesus ele não media esforços para anunciar o reino dos céus. João Batista pregava no deserto e anunciava aquele que havia de vir e que veio. E ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus veio representando o reino dos céus e a perfeita vontade de Deus. E Jesus confrontava os doutores da lei, aquelas pessoas que aparentemente conheciam as escrituras na profundidade, mas conheciam a letra, mas não quem era de fato o nosso Deus. Porque a letra mata, mas só o Espírito, pastor, vivifica. Eles conheciam o Logos, mas não o Rema. Então nós precisamos entender, pastor, que existe uma diferença muito grande em ouvir falar e conhecer. Quando nós conhecemos, seremos como Jesus. Jesus em nenhum momento ele voltou atrás. Em nenhum momento ele não foi pela represália que ele poderia sofrer em determinado local. Quantos tentaram ceifar a vida do Senhor? Quantas multidões tentaram até mesmo apedrejá-lo, até mesmo espancá-lo ali? A gente vê um relato, né, na passagem dos evangelhos que Jesus, as multidões o cercavam a fim, de o matar. Mas ele saía dentro daquela multidão porque não era chegada a hora. Ele sabia que ele precisaria padecer por nós, mas foi no tempo certo, na hora exata, conforme o propósito de Deus. Quando nós vemos a vida de Jesus, pastor, nós entendemos o modelo ideal de ser humano que Deus quer que venhamos a ser. Não estou falando que não estou igualando a nossa vida com a dele, porque o Senhor Jesus, ele é Deus. Mas a partir do momento, pastor, que entendemos o nosso propósito, existe uma graça que nos cerca, existe algo que reveste a nossa vida, que é a armadura da fé, que é o capacete da salvação, principalmente para bloquear, pastor, os dados inflamados do inimigo, porque se ele tentou a Jesus enquanto a nós, imagina. Então nós precisamos entender que temos um padrão a seguir. O problema é que muitos, pastor, hoje estão seguindo o modelo de outros. Mas Paulo mesmo falou, vocês devem ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Se eu não estiver imitando a Cristo, seja anátema a minha pregação. Vocês não devem me seguir. Então nós temos um padrão, pastor. Nós devemos seguir a somente Cristo. Eu lembro, pastor, quando eu estava na Rússia. Eu creio que a maioria dos amados sabem, infelizmente nós estamos acometidos. O mundo está acometido dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu estive na Rússia no ano de 2018. E ali, pastor, eu fui confrontado, eu posso dizer isso para o Senhor. Porque eu estive num local chamado Praça Vermelha,
Ali onde fica as muralhas do Kremlin, que significa fortaleza, que é a residência do Vladimir Putin. Eu estive ali naquela catedral gigantesca que parece mais um palácio, a Catedral de São Basílio, local muito turístico, porque a religião lá é tido como turismo, porque o ortodoxismo russo é tido para eles como a única religião que aproxima você de Deus. De um Deus distante, que você não pode ter nenhum tipo de conexão, como nós sabemos que é possível ter essa conexão quando estamos em Cristo. Eu lembro, pastor, que eu entrava nas igrejas ortodoxas, eu via as pessoas sem entender o que estava sendo lido, a liturgia das missas era de um russo antigo, nem eles mesmos estavam entendendo o que estava sendo lido naquele momento, mas eles ficavam o tempo todo olhando para uma cúpula enorme, com uma imagem de Deus, tentando de alguma forma, com o ritual religioso deles, atrair a atenção de Deus. E tudo na igreja de Cristo Salvador, imagina o nome da igreja, pastor. Cristo o Salvador. Mas a centralidade, o foco não é Cristo. Essa igreja, que é a maior da Rússia, a maior de Moscou, ela foi construída com um propósito: celebrar a vitória contra Napoleão. Então imagina, o propósito totalmente desvirtuado. Então as pessoas que estavam ali tentando, doeu muito o meu coração. Eu entrei naquela igreja esplendorosa, ouro dentro, não era permitido nem mesmo filmar, tirar fotos. Eu via imagens da ascensão de Cristo. Eu via pessoas ali se maravilhando com aquelas imagens e tentando, como a gente vê que as pessoas acabam atribuindo as imagens em rituais de adoração, as pessoas estavam ali perplexas com aquele cenário ali e tentando chamar a atenção de Deus de alguma forma. Nem bancos nessa igreja tinha, pastor. Era somente as pessoas em pé o tempo todo. E eu lembro, pastor, que existem leis, na Rússia que não permitem, a expansão do evangelho. Se alguém for pego nas ruas, ministrando, pregando a palavra, eles podem ser presos. Porque regime comunista, nós sabemos a procedência, que é totalmente maligna. Inclusive, na Rússia, pastor, existiam 3 rádios cristãs. 2 foram fechadas pelo próprio presidente, porque só uma acabava a atribuir a fé ortodoxa. As outras, que eram protestantes, ou até mesmo o catolicismo, foram totalmente banidas. Então as pessoas são proibidas de professarem a sua fé. E o que é triste, pastor, é que a Rússia começou a se abrir para o turismo. Mas mesmo assim, mesmo com o turismo, mesmo até eu estive em Dubai, nos Emirados Árabes, no ano passado, eu pude falar de Jesus para uma esposa de um pastor que estava ali no mesmo propósito que o meu, que era orar pelos povos árabes. E Deus me proporcionou essa conexão com essa esposa de pastor e nós pudemos orar juntos e não sentimos represária ali. Mas, pastor, mesmo em meio a todas as leis que proíbem a propagação do evangelho na Rússia, eu sabia o motivo pelo qual o Senhor tinha me levado ali. E eu falei de Jesus, pastor. Pessoas e outras pessoas aproveitando o feriado religioso deles, digamos assim, porque o Natal russo não é comemorado no dia 25 de dezembro, ele é comemorado no dia 6 de dezembro, para fugir de uma tradição já comum do cristianismo. Eles acabam atribuindo muito à figura de Maria também, existe muita essa questão da idolatria. E também, pastor, eles tentam de alguma forma colocar Deus em um aspecto místico. Até mesmo as construções, as igrejas, a gente pode ver a igreja da Catedral de São Basílio, são 7 igrejas em uma só, que representam 7 Espíritos de Deus. Mas quando nós entramos naquela igreja, estamos próximos ali, nós só vemos turismo, movimentações e uma frieza muito grande, que dói o coração. Por isso, pastor, que na Rússia o índice de suicídio é muito grande, porque eles são apresentados a um sistema religioso que, em vez de aproximar eles de Deus, afasta eles do Senhor. Então, eles ficam se perguntando, onde está Deus? Porque eu não sou curado desse sofrimento. Mas Deus, pastor, só vai se conectar, meus amados, ao homem por intermédio de Cristo. Se não for, Jesus, ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade imutável e a vida. Então, pastor, eu tive a oportunidade, até mesmo da Rússia,
de pregar o evangelho para crianças muçulmanas. Eu lembro de uma situação, pastor, eu sabia o quanto isso poderia me colocar em risco, mas eu precisava fazer alguma coisa. Eu lembro que tinha 2 crianças lá nesse projeto que eu estava servindo, né? E junto a outras crianças também, que se chamavam Kim Chai e... Não, perdão, Kim Chai foi do Quênia. Os nomes russos são um pouco... Aina, né? E Tunjai. Tunjai e Aina, 2 crianças filhas de muçulmanos. E eu lembro, pastor, que o Tunjai tinha um hábito muito incomum. Ele tinha o prazer, pastor, de bater muito nas crianças, o Tunjai. Ele batia na irmã, batia nas outras crianças e eu comecei a prestar atenção, a notar que ele só batia nas meninas. O Tunjai só batia nas meninas. E teve um dia, né, eu tentando, imagina, pastor, o que Deus não faz, né? A graça, ela é suficiente para que nós possamos fazer a vontade de Deus acontecer. Porque eu só falava inglês fluente, não falava o básico do russo, algumas palavras básicas, não conseguia me comunicar numa totalidade como eu gostaria com aquelas crianças, né? Mas a graça de Deus me capacitou ali, para que eu pudesse me comunicar. Tinha hora, pastor, que minha boca era tomada por novas línguas mesmo ali, porque eu conseguia falar, né, pela minha disponibilidade, eu não consigo explicar naturalmente, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e eu conseguia gerar uma conexão perfeita com aquelas crianças ali, mesmo elas falando somente o russo. Então eu chamei a atenção do Tunjai porque ele estava batendo naquelas coleguinhas, naquelas meninas, e ele continuou insistindo, né, em continuar a bater nas crianças. Teve uma hora, pastor, que eu segurei ele, eu chamei ele até mim, eu segurei, né, com toda a delicadeza nos seus braços, ele ficou em pânico, pastor. Ele ficou extasiado, olhando para mim, se tremendo todo. Aí ele falava assim: Pitch, 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 pitch é água em russo. Eu fui dar água para ele. Aí ele respirou coraçãozinho, respirou fundo, soltou o ar bem devagar. Quando eu sentei o Tunjai, né, para conversar com ele, ele fez um desenho. Porque a criança, pastor, nessa idade, 4, 5, 6 anos, né? Até minhas sobrinhas mesmo já fazem alguns rabisquinhos. Eu tenho sobrinhas gêmeas, né? São 2 grandes milagres do Senhor. Deus trouxe elas de volta à vida. Para a glória do Senhor. E, pastor, ele começou a desenhar como se fosse um monstro, um monstrinho, juntamente com uma pessoa que estava... Esse monstrinho estava fazendo mal. O que deu para entender que esse monstro estava fazendo mal a alguém. E eu chamei as monitoras do projeto que eu estava servindo ali, do pastor Andrei, e fui conversar. O que está acontecendo? O que ele está querendo expressar com isso? Aí elas falaram, né, mas... um pouco mais delicado ali com o Tunjai para tentar entender o que estava acontecendo. E ele falou que era a situação que ele vivia em casa. O pai espancava a mãe. Ele via isso quase todos os dias. A cultura islâmica ferrenha, de a mulher não ter voz e vez para nada, pastor. De a mulher ser um objeto sexual, infelizmente. De a mulher ter uma única função, ser escrava do lar. E a gente via que nunca, quando eu comecei a perceber que essa irmã, né, eu posso dizer assim hoje, essa irmã nunca olhava para o nosso rosto quando ela ia buscar os seus filhos. A gente percebia que ela estava sorrindo em poder buscar a Aina e o Tunjai, mas ela não expressava o seu sorriso. Mas, pastor, teve um determinado momento que eu cheguei até aquela mulher, e pastor, foi algo muito sobrenatural. Eu fui tomado pelo Espírito Santo e eu comecei a falar o quanto ela era amada pelo Senhor. Eu falava inglês e aquela mulher de Deus, ela interpretava para ela. Eu não tive medo da represália do que até mesmo o marido dela poderia fazer contra mim. Porque se ele espancava ela, batia nos filhos, imagina o que ele não poderia fazer com alguém que estava falando do Evangelho. Mas existe um poder de Deus, pastor, que é operante quando nós descemos sim ao chamado. Quando nós somos obedientes. E eu falei de Jesus Cristo para aquela mulher islâmica, para aquela mulher muçulmana. E ela começou a encher os olhos de lágrimas, pastor.
E os filhos dela, a princípio, vieram só para passar uma temporada ali, porque eles não tinham com quem deixar os filhos. E eles nem sabiam mesmo, porque o pastor tinha muitas estratégias de atrair crianças, independente das crenças delas, falando que ali seriam aulas de reforço, iria ser um suporte, né, para a família, enquanto a família trabalhava, ou até mesmo crianças que ele tinha esse abrigo também para crianças órfãs. Mas aconteceu que depois que eu falei de Jesus para aquela mulher, pastor, o semblante dela mudou completamente. E depois ela descobriu que a instituição ali que o pastor André estava trabalhando era uma instituição cristã. Ela fez um mover grande, pastor. Eu sei que aconteceu algo lindo. Deus, ele se moveu naquela casa, naquele lar. Tunjai teve melhoras muito significativas. A Aina voltou também já com um olhazinho já mais feliz. Eu percebia mesmo a mudança que houve. Porque uma palavra vinda de Deus, pastor, ela pode mudar a vida de alguém para sempre. E eu lembro que eu estava nesse projeto justamente no Natal de Moscou, ali da Rússia, né? Estava lá para dar um suporte para que nós pudéssemos fazer a comemoração natalina falando de Cristo naquele local, naquela instituição, né, que o pastor com tanto esforço estava ali dando o seu melhor para anunciar o evangelho, né, para aquelas crianças. E pastor, no dia da apresentação, nós não esperávamos isso, foi uma surpresa. Não só a mãe do Tunjai e da Aina foi para a apresentação que falaria sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, mas também o pai. O pai sentou, né, ouviu a apresentação, inclusive o Tunjai e a Aina apresentaram a peça representando Maria e José carregando o menino Jesus. Ele olhou aquilo, ele ficou bem atento à mensagem, não houve resistência alguma e o evangelho alcançou aquela família, porque depois o pastor começou a fazer um trabalho com eles. Então, pastor, esse é o poder do evangelho. Se eu tivesse medo do que aquele pai poderia fazer contra mim e não tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, que me usou para alcançar a vida de Tunjai, da Aina, da sua mãe, do seu pai, consequentemente, imagina, pastor, eu estaria até hoje com minha consciência pesada, porque é muito ruim, pastor. Eu já tive experiência de não ser tão atento à voz do Senhor, diante de momentos específicos que Ele me gerou, e aquilo gerar um peso, mas não condenação. Mas nós sabemos, pastor, que quando dizemos sim, Deus, ele que se responsabiliza para manifestar a obra que é dele. O que Deus quer é corações obedientes, que entendam o chamamento do Senhor e façam a diferença nessa geração. Porque eu sei, pastor, que um dia eu vou voltar na Rússia e eu vou ouvir a história dessa família totalmente transformada. Eu vou me encontrar com o Elicier, eu vou me encontrar com a Emília, vou me encontrar com cada uma daquelas crianças. O Mário e o pai dele se mudaram para a Turquia, ele está alcançando muçulmanos na Turquia, o pastor André que se mudou da Rússia agora recentemente. Deus deu um livramento muito grande para ele conseguir sair da guerra da Rússia, para poder ir para a Turquia. A família dele conseguiu também escapar da Rússia, estão lá servindo ao Senhor. E esse é o movimento do Evangelho, pastor, que não para. Então nós precisamos atentar para a vontade do Senhor. Eu preguei o Evangelho na Rússia, nas ruas. Eu lembro de uma senhora que ela caiu, ela deslizou no gelo, levantei ela e dei um versículo da Bíblia para ela. Ela colocou a mão no meu rosto e ela falou para mim, Privet, que Privet significa obrigado em russo. Então foram muitas coisas, né, que Deus fez. Deus me gerou conexões com pessoas russas, que eu pude testemunhar da minha vida, da minha crença. Eu estava num ambiente público, mas eu estava falando de Jesus. Deus usando, né, até mesmo o pouco que eu conhecia do Rússio, para, né, através de um dobre ultra, né, que é o bom dia, dobredim, dobrevite, e Deus ia me usando para anunciar o reino dele. E eu sou muito grato, foi uma experiência muito grande, muito enriquecedora para mim, pastor. Porque eu estava num país comunista, pregando o evangelho para muçulmanos, principalmente crianças. Porque eu tenho certeza, pastor, que a minha atitude de amar o Tunjai fez toda a diferença para que o ambiente da casa dele fosse mudado. Amém? Porque eu tenho certeza, pastor, que quando uma criança, quando um pequenino entende o evangelho, isso é suficiente para causar uma transformação genuína. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu significa, pastor, glória a Deus, já que o Eliezer está colocando. Falei muito lá, Eliezer. Slava Bogu. O Eliezer Bogu, Slava.
fala em hebraico aí também, o Eliezer fala um pouco inglês, a esposa também é professora de línguas, né? Bênção de Deus. Caquilá, Falou na tua língua. Falou na língua que você estava falando aí. Que então, maravilha, que então, maravilha. pastor, são algumas Francisca das botou aí, experiências, né? o amor supera qualquer dificuldade, né? A É isso Francisca mesmo. escreveu aí. Eu quero até honrar, meu amado pastor, a vida de Francisca, né, da minha mãe espiritual. Desde que Deus me conectou a ela e a sua família, eu passei a ser parte da família, né, dela também. Ela tem sido uma grande incentivadora das grandes conquistas do Senhor na minha vida. Sabe, é tão bom, sabe, meu amado, quando a gente vai para o campo e tem alguém que segura a corda para nós, né? Todos Amém. os processos que eu tenho vivido em Deus, até mesmo da minha volta, não era algo que eu esperava, mas situações foram geradas para que eu voltasse aqui para o Brasil. Eu entendo perfeitamente porque eu tive que voltar para esse tempo, né, para alcançar minha família em algumas situações que aconteceram, de pregar a palavra com a minha vida, com o meu testemunho, né, com a minha obediência, né, porque Agostinho falou, né, pastor? Pregue em todo o tempo. Se for necessário, use palavras. As palavras só são ditas, principalmente quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as palavras devem ser ditas debaixo das direções do Senhor. Então, muitas das vezes, a sua vida, como uma carta viva, vai ser a maior ministração que alguém vai ler, que alguém vai poder enxergar você como a resposta do Senhor para a vida dela, e isso vai alcançá-la, né? Então, eu louvo a Deus por pessoas estarem pregando junto comigo, né? Que estão sempre segurando a corda, me mantendo, me ajudando, as conexões que Deus tem me gerado com igrejas também, não só aqui no meu estado, mas principalmente ali em Salvador, né? Onde eu conheci os meus pais espirituais, hoje eu posso assim dizer. Estou com meus pais naturais aqui, mas eu tenho pais espirituais que sempre investem, acreditam na minha vida, me incentivam ao cumprimento do ID. E, pastor, Bênção de uma coisa que eu Deus. quero lhe falar, existe muita obra para ser feita. Em Uau. todos esses países que eu fui, principalmente recentemente, no Quênia, na Tanzânia, eu vi, pastor, a Qual, necessidade de missionários no campo. quais foram os 12 países que você alcançou? Na verdade, são países que eu pisei, né? Mas até mesmo, pastor, as conexões que Deus me gerou, né? Elas foram propícias para que Deus fosse glorificado, porque eu pude pregar o Evangelho. Então, eu percorri o meu país, né? Aqui que eu tanto amo, o meu Brasil, 12 estados do Brasil. Depois eu fui para a Uau. Argentina, passei na Argentina, Paraguai, também fui a Panamá, Trinidad e Tobago. Estive em Portugal, uma conexão abençoada que, inclusive, um jovem que estava acometido de, né, pensando em se suicidar, entregou a vida para Cristo, refez a aliança e foi alcançado pelo Senhor por conta dessa conexão. A própria Rússia, Quênia, Tanzânia, Etiópia, Coreia do Sul, em que hoje eu sou membro da Aliança pela Evangelização Mundial hoje, pastor. E tudo isso pelo meu sim, né? Eu sei que em muitos lugares eu ainda irei. Hoje Deus tem tratado muito comigo com os países do Oriente Médio, né? Eu posso falar isso numa próxima live, né, também, mas Amém. só parafraseando um pouco, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida. A minha ida para a África foi muito significante, porque lá também Deus evidenciou o chamado que eu tenho com os países árabes, então Deus está promovendo essa conexão mútua, né? Para que o evangelho dele seja espalhado e que alcance, né? Pessoas como o Senhor Jesus tanto deseja. Amém, pastor? Queria falar algo? Não, eu não queria. Eu achei que você ia começar a falar da África, porque a Fran pediu para você falar na próxima live, que nós vamos colocar muita gente. Eu acredito que a África tem muita. Você tem muito conteúdo para trazer para nós, porque a Fran pediu, né, para você estar trazendo ela numa próxima live. Então, eu acredito que a gente possa marcar uma próxima live. Eu acredito que hoje, quarta-feira, muitas igrejas têm cultos, muitas pessoas estão chegando agora, eu percebi, né? Ó, a Fran botou ali, não falhe ainda. Agora eu fiquei louco para chegar a próxima live para saber o que tem a África, né? E eu acredito que você tem muita coisa boa para trazer para nós. Eu nem sei quanto tempo já estamos de live aí, olha aí. E olha, isso mesmo, ele vai falar da experiência da África e vai ser tremendo. Então a gente pode sim já deixar, quem sabe, terminando a live,
foi uma experiência incrível, a Fran colocou aí. A gente vai Inclusive, conversar. pastor, eu queria mandar um alô especial para o meu amado pastor, amigo, irmão, que está lá em Ah, Washington, nos Estados Unidos, o pastor ah, Anaelson Costa Júnior, meu ah, grande amigo, ah, irmão, congregou na olha mesma aí. igreja que eu, conhece a minha trajetória, né? Muito Beijão para querido, você muito nos Estados amado. Unidos. E hoje ele Temos está quantos, lá, né, com a família em quantos países Washington. nós Um temos aqui abraço, nessa pastor. live aí? Que preciso fazer uma live com esse pastor. Amém, amém. Estamos juntos sempre. Vamos manter uma conexão aí. Estamos crescendo, rompendo, né? Rapaz do céu, é muito conteúdo, é muito ensinamento, é muita coisa boa. Se eu pudesse passar a noite inteira ouvindo você, com certeza. Eu sei que a sua história, né, tudo que você tem para falar aí, já está escrevendo seus livros já? Tenho pretensão. Eu estava Ah, falando isso com minha mentora, minha mãe espiritual. Tenho esse desejo, pastor, de em breve. Inclusive, quem entrou aqui também foi Márcia. Ela ah, foi a pessoa, pastor, que me evangelizou, me ganhou ah. para Cristo, né? Então, imagina o galardão na vida dela. Glória a Meu Deus. Deus, que, que, que alegria deve ser dessa querida irmã, né, da Márcia, né? Poder hoje ver o seu filho espiritual, aquele que ela falou do evangelho, ela se movimentou, né? Ela agiu no momento certo e através dela muitos outros foram gerados através de você, né? Então Amém. é muito gostoso ficar ouvindo as suas experiências, o seu carinho, o seu amor por Jesus, por Deus, aquilo que eu vejo um monte, eu vi, você estava falando e eu estava lendo as mensagens que o povo estava escrevendo. E as pessoas, imagine ter um discípulo desse, né? Meu Deus, as pessoas estavam escrevendo, está passando até muito rápido, não consigo ler tudo, sobre a tua vida, as pessoas relatando o que Deus tem feito através da tua vida e a forma com que você leva a sua vida diante de Deus. Somos agraciados por ter você em nossas vidas, a Fran escreveu. Chora mesmo, filho, chora mesmo, porque eu já chorei demais hoje nessa live. Hoje você me fez chorar muito. Quando eu entrei no seu Instagram, eu chorei muito. Eu mandei a sua imagem abraçado nas crianças lá na África. Eu disse para minha esposa: olha aí, olha aí. Então, estamos aqui nós, dois chorões, né? Dois chorões, mas sabendo que esse propósito ele é demais, né? Você poder saber que ali, acolá, onde você foi, o evangelho foi pregado com intensidade, foi pregado com amor, vai ficar salva a live, com certeza. Eu vou colocar lá no meu YouTube também cortes, para não ficar muito grande, né? Vou colocar no meu YouTube cortes. E nós vamos marcar ainda hoje já, né? A Fran escreveu: você exala o amor de Cristo. Como é bom poder falar com gente que exala esse amor, né? Como é bom poder ter conexão com pessoas que amam a Cristo, né? Como você disse, as pessoas aí fora, elas estão perturbadas com tudo que está acontecendo. É guerra, é isso, é aquilo, é notícias no Brasil. E quando nós ouvimos uma palavra dessa, isso conforta, né? Isso, missionário referencial de Deus aqui na Terra. Isso conforta o nosso coração por saber que ainda existe jovens, porque você é um jovem. Eu achava que você era muito mais jovem, você tem uma aparência muito mais jovem. Eu trabalhei a minha vida inteira com jovens, até os meus 35 anos eu sempre fui líder de jovens. Então eu amo lidar com os jovens assim, né? E e hoje à tarde, quando eu conversei com você, eu disse: mas ele é um menino, né? E depois você me disse: eu tenho E 30, quatro. 34 anos. Eu disse: eu pensei que você tinha bem menos. Então, o, o seu rosto, ele brilha uma essência, né? Ele brilha uma essência, essa essência vem de Deus. E eu peço a Deus que você continue com essa mesma motivação em todo o tempo, né? E eu acredito que muitas pessoas
que não te conheciam aqui, hoje foram tocadas por aquilo que você transmitiu, né, por aquilo que você trouxe até nós com muita didática, com muita dinâmica e com muita presença de Deus. Isso é o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer que a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero poder, até Jesus voltar, até Ele nos chamar, eu quero estar orando por você. Amém. Que o Senhor te leve em lugares que você nem imaginou. O Senhor vai te levar em lugares que você ainda nem pensou. Você ainda nem pensou. Amém. Eu lembro que Morris Cerullo um dia disse: você sabe mais do que eu, né? Que tem muitos lugares ainda na Terra que não foram alcançados. Isso Morris Cerullo falou a Eliezer. Quanto tempo faz que o Morris Cerullo teve em Porto Alegre? Anos. 20 anos, eu acho. Morris Cerullo disse que foi a um lugar, e eu me lembrei agora do que você está falando, ele foi a um lugar e ele pegou bicicleta, pegou barco, pegou carro, ele andou de tudo que ele podia andar, avião, e por último deram um jeguezinho para ele chegar a um lugar longe, a um lugar difícil acesso. E nesse lugar ele chegou e estava escrito assim, Coca-Cola. Ele chegou para tomar nesse local, ele chegou e disse, não, eu me enganei. Ele disse assim isso, tem Coca-Cola. Ele chegou nesse lugar e falou para o garçom: você conhece Jesus? O garçom: não. É algum tipo de bebida que você está querendo? Quem é Jesus? Ou seja, aquele lugar, a Coca-Cola já tinha alcançado, mas o Evangelho não tinha sido levado ainda. Então, eu acredito que ainda tem muitos lugares que, quem sabe, Deus vai te levar. Deus vai te levar. Você nem imagina que você vai ir, mas Deus vai te proporcionar. Nós vamos abençoar. Eu creio que muitas pessoas foram tocadas nessa noite. Não sei se uma grande maioria também não te conhece, tem muitos amigos aqui, eu estou vendo. Né? Morris Cerullo pregou no antigo ginásio da Brigada. Faz 25 anos que ele falou sobre isso. 25 anos ele falou sobre isso. Amém. Eu nunca me esqueço, tá, pastor? Falando, pegando essa deixa do que o senhor falou. A necessidade é muito grande, pastor. Eu oro para que o meu maior objetivo como missionário não é simplesmente fazer com que, através do meu entendimento, do meu sim ao chamado, eu cumpra o meu objetivo, a minha missão. Eu quero incentivar outros, pastor, a correr a sua carreira. Que as pessoas não fiquem presas diante de sofismas, diante situações, diante afrontas, que muitas das vezes têm impedido missionários de cumprir o seu ID por conta do medo. Não tenham medo. Vocês que têm um chamado missionário, amados, não tenham medo. Apenas Deus quer uma única coisa sua, é o seu coração. Eu decidi, pastor, entregar minha vida incondicionalmente para Ele. Pastor Anaelson sabe, Márcia sabe, Francisca, pessoas que me acompanham há tanto tempo. Tantas coisas que eu já enfrentei, tantas coisas que eu já passei. Mas como vale a pena, pastor, você dizer sim ao chamado? De você não ficar com palavras negativas. Você ficar do lado da verdade. Você não se corromper por conta de princípios que não procedem daquilo que é bíblico. Então, eu sou uma pessoa muito grata. E para mim, pastor, a maior testificação disso foi quando eu estava me despedindo ali do Quênia. Eu lembro, pastor, que na minha última ação com minhas crianças no Natal, uma das crianças do Caleb, quando eu estava saindo, me despedindo, ele se abraçou
se agarrou no meu pescoço e falou, por favor, não vai, fica aqui comigo. Meu Deus. Por quê, pastor? O mundo carece da glória de Deus. Entende? Eu vi crianças em África, pastor, comendo casca de abacaxi para poder saciar a fome. Eu vi coisas que o meu coração doía no momento, mas e mesmo em meio àquilo tudo, Deus me usava como instrumento dele para ser resposta na vida daquelas pessoas. Então, o que está impedindo você de cumprir o seu ID? Toma uma posição. Talvez você não vá, mas você tem um chamado para investir. Talvez você não vá, mas você tem um chamado para orar. Adote um missionário. Não importa. Quer que seja eu, quer que seja outros. Mas mantenha um missionário no campo. Levante pessoas para ser instrumento do Senhor. Esse é o maior mandamento de Cristo. Que possamos fazer a diferença nessa terra. Ele precisa ser conhecido. A honra e a glória dele, mas ele não divide com ninguém. E muitas das vezes, não só é palavras que vai acalentar o coração de uma pessoa que está passando fome. A fé sem obras, ela é morta. Deus exige de nós atitudes. E quando você diz sim ao chamamento do Senhor, não se preocupe com provisão. Não se preocupe com aquilo que você vai ter. Apenas diga sim. Eu faria tudo de novo, pastor. Eu faria tudo de novo, meus amados. Eu sei quem morreu por mim naquela cruz. O maior preço ele já pagou. Porque quando ele vertia o sangue dele naquela cruz do Calvário, ele já estava gerando ali no Getsemane, pastor, antes mesmo dele ir para a crucificação. Quando ele estava orando no Getsemane, no momento de maior dor da vida dele, ele saberia que valeria a pena. Porque estaríamos aqui também nessa live para motivar corações missionários. Então, amados, Jesus já pagou o preço. A única coisa que ele quer é que nós possamos ir. Não se prenda ao evangelho forcado em materialismo. O que você tem é com o único propósito, a evangelização. O coração de Deus clama por vidas, por estar sofrendo. E Deus quer nos usar como instrumentos para tão somente anunciarmos que Ele vive e podemos crer no amanhã. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para isso nós estamos aqui. Ele foi um homem de dores, experimentado no trabalho, um homem que as pessoas escondiam o rosto, porque nele não se encontrou formosura, porque ele foi dilacerado pelo meu e o seu pecado. A única coisa que ele quer, mas é que você não tema, ele está contigo. Não temos relatórios do mundo, que o mundo tem, a mídia tem trazido para você para lhe assustar. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Tudo isso que nós vemos visivelmente não ficará pedra sobre pedra. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas a única coisa que ele quer, amados, de nós é um coração intrépido. Para que nós possamos, pela nossa intrepidez e ousadia em cumprir o chamado, nós possamos em breve ouvir a trombeta. E possamos nos encontrar com ele nos ares. Esse é o motivo da nossa fé. Mas eu não quero mais apresentar uma obra vã. Eu quero o máximo de vidas possíveis. Anunciar Cristo. Eu tenho feito isso na minha casa. Minhas sobrinhas, pastor, você não tem noção. O que é você ver as suas sobrinhas chegar para você e dizer: tio, eu quero ir para a África com você. Colocar o chapéuzinho e dizer: tio, você trouxe da África, eu quero ir para a África. Isso diz muito, sabe? Uma das minhas sobrinhas foi ressuscitada dos mortos, pastor. Posso dizer isso por 2 vezes. Os médicos não davam esperança, mas Deus trouxe ela para a vida. E a outra, recentemente, quase decepa a orelha no acidente doméstico que ela teve aqui em casa, mas eu vi a mão de Deus operando em tudo, pastor. Manifestando a graça, o favor, a misericórdia dele, que é incomparável. E eu sei a importância de eu ter estado aqui, vivenciando essas coisas com a minha família, para decretar o agir do Altíssimo, para decretar o decreto do Altíssimo sobre a minha família, sobre os meus. E eu sei que cada um dos meus, nenhum pastor deles se perderá, em nome de Jesus. Eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Não é no meu tempo, não é conforme aquilo que eu gero expectativas, mas conforme aquilo que Deus já designou na eternidade.
Meus pais confessaram Jesus, mas por situações se afastaram, mas eu sei que eles voltarão para servir ao Senhor intensamente, assim como eu tenho sido também. E eu sei que minhas sobrinhas serão missionárias, irão alcançar Boa. muitos para Jesus, como Luísa já alcança através do testemunho dela. Porque imagina um bebê que nasceu prematuro, pastor, passar por uma cirurgia com múltiplas perfurações no intestino, os médicos não darem perspectiva de sobrevivência e ela sobreviver para glorificar o nome do Senhor. E depois ter que passar por uma cirurgia ainda mais delicada e ela sobreviver para glorificar o Senhor. Ela fala, Jesus me curou, tio. Jesus me curou. Ela estava repetindo hoje para mim. Eu sempre internalizo isso nela, para que ela entenda o propósito que Deus tem na vida dela, o quão grande é. Viver milagres, pastor, é tremendo. Viver isso da sua família é tremendo. Porque eu tão somente disse sim. E se você está aqui, amado, você tem um chamamento em Deus, você entende que foi o Senhor que lhe chamou, se mova, faça algo. E eu oro para que missionários, pastor, sejam levantados em África e no Oriente Médio. Porque é isso que queima no meu coração. A África e o Oriente Médio. Eu sei, pastor, que muitos árabes confessaram Jesus, que muitas crianças africanas confessaram Jesus, porque eu estou totalmente disponível a fazer a vontade do Senhor. Eu entendi que a vontade do Senhor para a minha vida é superior à minha. E eu sou muito grato, eu me sinto privilegiado, pastor, em fazer a vontade do Senhor e cumprir o ID dele. Eu quero impulsionar você, meus amados. Invista em missões. Seja aquele primeiro a sair nas ruas da sua cidade, anunciando que Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nós podemos ter esperança. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. A nossa moeda é celestial e o Senhor vai prover tudo o que é necessário para que você tão somente atente para a vontade soberana de Deus. Ele quer que você atente somente para a vontade soberana dele, que é a evangelização do mundo. E não se preocupe, porque Mateus 6,33 vai acontecer em sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. É esse o evangelho. Não é para você ter, é para você dar. E assim, amados, é uma corrente, é um fluir de Deus, é os rios de águas vivas, a palavra fluindo de nós e a providência divina vindo para que nós possamos enviar mais e mais e mais missionários. Porque missões não nasceu na igreja, missões é o motivo da existência da igreja, porque Deus é um Deus missionário. Amém? Glória a Deus. Amém. Meu querido, que prazer tremendo poder ouvir você. É gostoso demais, poder ouvir toda essa experiência. Eu não consigo nem falar, meu coração está muito feliz pela conexão que Deus nos deu hoje na live pela manhã, e de cara eu já convidei você, acho que foi a Jana, não me lembro, alguém falou, convida ele para entrar ao vivo, e você já aceitou, e aquela conexão, aquele movimento já aconteceu, e hoje a gente conversou um pouco, né? E desde de manhã eu estou envolvido em tudo isso, e eu creio que a minha pergunta é, tem muitos pastores aqui, eu acredito que são amigos seus também, não sei se tem algum pastor que não conhece se te convidarem para ir em cidades ministrar nas igrejas, você vai também ou não? Sim, sim. Eu sou como folha ao vento, pastor. O Espírito Santo sopra e estou disponível. O que eu quero é edificar vidas através do meu testemunho e fazer com que a chama missionária possa avivar o Brasil. Foi por isso que Deus me pastor, os pastores que estão aí, líderes aí, de jovens líderes, enfim, toda a igreja que está aí, o Lennon acabou de botar uma explosão ali, é um menino inflamado pelo evangelho, tem amor. Lennon, procura ele aí, passa a seguir ele, converse sobre isso. Nós temos muita coisa para crescer, romper, né? As nossas empresas e empreendimentos fazem missões, glória a Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, muita gente que entrou aqui eu não conheço, uns vieram por convite de todo mundo, né? Eu quero dizer para vocês, eu vou fazer a minha parte, a minha casa, a minha esposa, nós vamos fazer a nossa parte. Para vocês que não conhecem,
ou você começa a seguir, vai ali em cima, ali, ó, onde está escrito Louve os Céus, você vai clicar ali em cima, ali do lado ao vivo, ó, bem ali do lado ao vivo, você clica ali, vai aparecer o meu nome e o nome dele. Seguir, simples assim. Aí você vai lá e depois se conversa com ele. Eu quero te abençoar. Eu quero abençoar, eu quero poder abençoar uma criança da África, uma criança, enfim, eu não sei de que forma você vai abençoar, mas abençoe. Ou você quer me chamar, você que me conhece, depois termina a live, Kleber, como nós falamos meio-dia, eu tenho R$ 5. Vou colocar aqui o Pix. Ah, pode ser. Isso aí, pode ser. Pode colocar. Então, assim, gente, seja um abençoador da obra de Deus. Você foi tocado. Você foi tocado nessa live. É impossível alguém que entrou nessa live só se entrou para passear, né? Alguns entram só para passear, dar uma olhada e já sai. Mas se você entrou nessa live e ficou até o final, depois quando eu colocar essa live lá lá no meu Reels, né, a live vai ficar salva, você vai colocar foguinhos, você vai só colocar foguinhos para mim saber que você esteve na live do início ao fim. E nós vamos colocar o nome de vocês em oração. Nós vamos orar por você, o Aradi, os pastores que estão aqui vão orar por você. Nós vamos abençoar a vida de vocês e acreditando que Deus vai multiplicar toda a semente que você investir nessa noite. Toda a semente. Amém. Seja o que for que você puder abençoar. Né? Ah, Kleber, mas eu gostaria de abençoar, mas eu não posso ir na África. Então abençoa quem pode ir. Abençoa quem está indo. Abençoa quem realmente está indo com um propósito genuíno, verdadeiro, de levar o Evangelho. Então, pega o contato dele ali, a nossa querida Fran vai botar aqui, vai botar o Pix dele aqui embaixo, mas se não conseguir, vai lá e chama ele depois. Eu quero abençoar, abençoa, querido, abençoa. Essa semana nós fizemos uma live e eu ali declarei algumas conquistas para algumas pessoas, e no mesmo dia pessoas já estavam me dizendo, fui abençoado. Então, quando nós semeamos algo numa terra que dá fruto, né? Numa terra que já está adubada, numa terra que já está preparada, o fruto vem, a vitória vem, a conquista vem, pelas vidas em nações, né? Então, você pastor que não conhece ele, você pastor, tem muitos pastores aqui, eu vi, né? Coloca aí o seu Pix. Ah, ela está pedindo para você colocar aí. Tem alguém pedindo para... Gostaria de lhe conhecer pessoalmente, sentir o desejo de lhe dar. Eu também posso dizer a mesma coisa. Olha aí, fixa aí, Aradi, fixa aí o teu, senão vai subir, fixa o teu número de Pix, tá? E eu também gostaria de conhecer você, com toda certeza. Gostaria de dar um abraço, não um abraço virtual, mas te dar um abraço. Quem sabe em breve a gente vai estar junto, quem sabe, muito breve. O senhor que consegue, pastor, porque o senhor é o administrador, é o host, né, da reunião. Aí o senhor consegue colocar como fixado, viu? Porque o senhor me convidou, mas a live é o senhor que está fazendo. Mas sem problema, depois eu posso compartilhar. Né? Não tem problema não, depois dá... Então, assim, quem quiser abençoar, quem quiser, fala comigo no direct ali, e eu estarei passando. Se você não conseguiu pegar ali, eu estarei passando, né? Sim, é CPF, Marcos, é CPF, viu? CPF. Ó, tá aqui. É 082-668-50488. Então tá aí. Tá bom, gente? Então seja um abençoador, seja alguém que impulsione alguém que está levando o evangelho. Cara, foi muito edificante esse momento, esse momento que estivemos juntos. E nós terminando essa live, nós já vamos marcar, né, para a semana que vem, quem sabe, já uma próxima live para você falar a respeito da África, né?
a respeito da África. Aí eu acho que eu Meu vou ter coração, que... né, pastor? Hã? Meu coração é totalmente africano. Rapaz do céu, Eu eu me vou trazer descobri um em balde, África porque negro e pele eu já vou branco. O ficar, mundo se eu já vou ficar transformou com um nele. balde aqui, eu já vou ficar com um balde aqui perto para mim já derramar as lágrimas aqui. E quem quer essa live a semana que vem, diga eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E você vai convidar muitas pessoas, né? E, Amém. inclusive eu vou fazer um banner e eu vou pagar. E eu vou pagar para o Instagram e para o Facebook. Nós vamos fazer uma chamada para ação. E eu acredito que vai vir uma multidão, uma multidão. Hoje entrou muita gente aqui, entrou muita gente, né? E olha aí, a Jana botou eu quero, o Raul botou eu quero, olha aí, o pessoal quer. Então, seja você uma benção, né? Deixe o rio do Espírito fluir. Eu quero, eu quero. Se eu pudesse fazer live com você todos os dias, seria uma benção. E em breve nós estaremos nos abraçando. Em breve nós estaremos descendo aí em algum aeroporto, você lá ou eu aqui, ou você aqui ou eu lá. Nós vamos nos encontrar com toda certeza. Sentir uma presença muito especial de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo está de uma forma tremenda nessa live. Eu acredito que todas as pessoas que entraram nessa live não tem uma que não tenha sido tocado de uma forma extraordinária. Então, crie conexões. Se você não segue ele, siga todas as pessoas. Olha aí, a minha tia Ana Maria está com a gente também. Glória a Deus. Siga ele ali, veja que Instagram lindo, meu Deus do céu. Eu comecei a ver o Instagram dele. Eu tive que parar porque eu comecei a chorar do início ao fim, né? Obrigado, meu lindo. Raul, Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe todos vocês que estiveram, que estão conosco, que vão estar na próxima live. Na próxima live, né? A Fran, a Fran profetizou hoje pela tarde, hoje de manhã. Quem não viu a live de manhã, olha lá, tá gravado. Veja o que Deus fez lá também. A Fran profetizou, não, vai ser 1.000 pessoas. Então, nós continuamos acreditando que nós vamos colocar 1.000 pessoas na próxima live. Continuamos acreditando, porque nós estamos em movimento. Lá nos meus stories, olha os meus stories, lá tem um link que você pode estar entrando no meu grupo. Eu tenho um grupo Movimente-se ou Fique para Trás, né? Eu creio que serão 1.000 pessoas. Olha aí a Fran. Tem 2 pessoas que creem nisso, eu também creio. Tem mais uma pessoa que crê, eu sei que vocês estão crendo e nós vamos colocar na próxima live, com toda certeza. Muita gente precisa ouvir o que você tem. E eu já digo para você, comece a escrever o seu livro hoje. Movimente-se. Comece a escrever. Amém. Eu quero ter o prazer de... Claro que eu não vou ser o primeiro, né? Tem pessoas aqui na live que você vai mandar primeiro, eu tenho certeza. Mas eu quero ser um dos primeiros a receber esse livro na minha casa autografado, com toda aquela história que eu não ouvi hoje. Eu creio nisso, eu creio. Comece a escrever ele hoje. Vai lá. Eu estava aqui meu querido? simbolizando, pastor, isso aqui é o escudo Maasai, né? Isso aqui é o símbolo da nação do Quênia. Foi interessante que quando eu cheguei na África, né, que eu vi esse escudo Maasai, Deus ministrou muito forte comigo sobre o escudo da fé. E essas lanças, né, estão junto desse símbolo, mostra a proteção do Senhor. Além dele ser escudo, ele é espada, né? Essa lança mesmo, que nos protege de todos os lados, pastor. E eu vi também, né, o quanto Deus tem evidenciado o propósito grandioso que ele tem nesses povos tão importantes ali do Quênia, né, os povos maçais, que Deus me levou a trabalhar com eles lá também. E eu quero dizer algo para vocês, meus amados. O Senhor é escudo e proteção. Não temas o inimigo, não temas as circunstâncias, as situações. Ele está com você. E você, junto ao Senhor, é maioria. Eu fui nos lugares
Eu fui em lugares onde o islamismo dominava, eu fui em lugares onde culturas demoníacas dominavam, ali em África, mas eu vi a mão do Senhor me guardando de todos os males que poderiam ter se levantado contra mim, mas não prevaleceram, mas porque as portas do inferno, como está escrito em Mateus 16, não prevalecerão para aqueles que estão somente firmados em Cristo Jesus. E o Evangelho, independente do que tem sido mostrado no mundo, sempre será as boas novas de salvação. Porque Jesus está voltando. E aquele que adivinha, mas virá e não tardará. Então entenda, veja esse escudo. Sempre que você olhar para a bandeira do Quênia, além de você orar, que é muito importante, porque o preto significa o povo negro, que é o povo guerreiro. O branco é paz, o vermelho é o sangue, e o verde, o sangue de Cristo que banha a África. E o verde é o esplendor da manifestação da glória de Deus através da natureza, que é tão exuberante naquele lugar, no nosso país. Isso é um simbolismo também para o Brasil, que é um país tão rico. Mas a maior riqueza que o Brasil tem, amados, nós temos uma descendência africana genuína, de um povo feliz, de um povo intenso, de um povo que entende o evangelho e decide praticar esse evangelho. Eu me orgulho do Brasil ser o segundo país com maior população negra do mundo. Isso para mim é motivo de muita alegria, pastor. E principalmente esse sangue aqui que é representado nessa bandeira. Também é o sangue de Jesus que tem sido derramado sobre o Brasil. E nós cremos num grande avivamento aqui, né, na nossa nação. Porque eu estou sendo enviado, mas eu sei que Deus também vai enviar muitos. Inclusive, muitas crianças que eu preguei o evangelho lá na África desejam ser missionários para vir para o Brasil. Inclusive, um foi enviado recentemente para uma missão brasileira. Está aqui o Humphrey para pregar o evangelho. Eu sei que muitos outros virão, pastor, porque existe uma promessa para a nossa nação. Aqui é um celeiro de missionários. Não só aqui, mas em todo o continente africano e nas 237 nações, em nome de Jesus. Amém. Escudo e proteção é o Senhor. Uau. Amo você. Lindos. Estão colocando aqui, ó. Estão colocando aqui. Somos agora 33. Se cada um der R$20, R$20 você não compra um cheeseburger aqui, um hambúrguer na minha cidade. Você não compra. Não compra um hambúrguer aqui na minha cidade. Talvez na sua compre, não sei. Somos 35 pessoas agora. Vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança. Terminando essa live, você vai pegar... Tira um print aí, coloca novamente o número... Coloca novamente o número aqui. Ah, foi a Jana que botou. Coloca novamente o número aqui, você vai printar. Printa a tela. Eu e você, todos nós vamos printar a tela, nós vamos fazer uma aliança. Tá certo? Eu e você, cada um de nós vai dar R$20, né? Olha aí, printa aí, tá? Cada um de nós vai dar, eu puxei de novo para você printar. Vamos fazer um certinho assim, vamos fazer eu e você, para vocês printar essa tela aí. Vamos lá? Printou? Printou? Terminando essa live, olha só, semana que vem nós temos 31 pessoas, estava 35 agora, 33. Semana que vem você vai me dar a notícia, se não amanhã, se não ainda hoje. Você vai me dizer assim, ó, entrou na minha conta quanto? R$600. Tem que entrar R$600 na tua conta de hoje até a próxima live. Isso fora o que nós vamos abençoar você depois. Isso a gente conversa depois. Amém. Mas até a próxima live. Amanhã de manhã você já vai me dar a notícia. Amém. Amanhã de manhã você já vai me dar a notícia. R$600 tem que estar na sua conta amanhã de manhã. Ou nós temos pessoas que realmente amam Jesus e o Evangelho, amam vidas, amam almas, ou de que vale tudo isso que nós estamos fazendo. Mas eu sei que aqui tem pessoas que querem fazer a diferença. Não podem ir na África, mas estão abençoando alguém com o coração inflamado. Inflamado. É muito bom poder ouvir você e ser tocado por tudo que você nos falou nessa noite. E prepare seu coração.
Prepare o seu coração, porque hoje nós vamos marcar para a semana que vem. Eu quero marcar talvez um dia que as igrejas não tenham culto. Acho que quarta-feira é um dia que muitas igrejas têm culto. E muita gente queria estar aqui hoje. Muita gente dizendo, bah, que pena, hoje eu tenho culto, eu queria estar lá. Alguns chegaram atrasados, chegaram mais tarde, não ouviram tudo. Mas vai ficar gravada a live, fique tranquilo. Então, você fez uma aliança, não comigo. Não foi comigo. Não foi com o Aradi que você fez essa aliança, foi com Deus. Amanhã de manhã, meu telefone vai tocar uma mensagem. A primeira coisa que vai, depois que eu tiver o meu devocional, vou pegar o meu telefone e vai estar aquela mensagem lá. Tá na mão, R$ 600. Eu conto com você. Eu conto com você. Não me envergonhe. Eu conto com você. A Jana botou ali o desafio. E nós topamos, vamos topar esse desafio, com toda certeza. E na próxima semana nós estaremos fazendo uma nova live, e você vai convidar uma multidão de pessoas. Eu vou investir em tráfego pago. Vou colocar no Instagram e no Facebook. Nós vamos fazer um tráfego pago e vamos botar 1000 pessoas nessa live. Vamos? Quem está junto conosco? Quem está junto? Já tiraram o print? Já, né? Quem está junto conosco nesse mover, né? Nesse movimento. Eu quero ler para quem não estava no início da live os salmos que Deus me deu. Salmo 69, 34. Louvem-nos os céus e a terra, vírgula, os mares e tudo o quanto nele se move. Mova-se, faça algo, ou você ficará para trás. Amém, meus lindos? Muito bom ter vocês aqui. Foi um prazer enorme. Os pastores que não tem contato com ele aí, chama ele aí para ele estar ministrando na sua igreja. Tudo isso, olha aí, o Pix tá ali. E pastores, líderes de jovens aí, que eu conheço alguns que estão aqui na live, líderes de jovens, enfim. Sim. Vamos estar então convidando ele para estar, quem sabe, visitando a sua igreja e trazendo essa palavra rema, né? Toda essa sabedoria aí. E eu gostaria que você encerrasse essa live, que você, já estamos usando bastante você, mas vamos encerrar essa live com uma oração sua, e assim estaremos nos despedindo, e eu quero que você encerre orando pelo povo, né? Orando pelo povo e abençoando cada um de nós. Primeiramente, pastor, eu gostaria de agradecer a cada mensagem tão linda que eu estou aqui, né, lendo e me emocionando, porque são pessoas tão importantes, né? Até algumas que eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu sei que Deus vai gerar essa possibilidade de nós estarmos juntos em breve, pastor, os demais irmãos. Saiba, amados, que eu sou uma pessoa completamente apaixonada por Jesus. Ele é tudo para mim, sabe? Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele tem feito na minha vida, e eu quero incentivar você, eu quero incentivar mesmo. Desenvolva relacionamento com Ele, que você vai ver que nada mais vai importar. Esse relacionamento, amados, que nós precisamos ter com o Senhor, é tudo. É isso que nos mantém em pé nos momentos difíceis, nas adversidades. Eu lembro que quando eu cheguei em África, eu passei por muitos ataques, mas eu me mantive firme para cumprir com exatidão o propósito e o plano que o Senhor me levou ali. Hoje Deus tem me chamado para o Oriente Médio. Eu sei dos desafios que exigem ali naquele lugar. Eu quero dizer, mas que cada oferta que vocês estão semeando na minha vida é para o reino. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que têm dado continuidade ao trabalho que eu iniciei ali. Nossas crianças que vão receber dessas ofertas através de coisas que elas precisam, que vão ser compradas, é motivo de muita alegria. Vocês não sabem como meu coração está feliz porque vocês estão investindo no reino. Eu passei um ano trabalhando com crianças do Quênia, do Burundi, que é o país mais pobre do mundo.
Hoje, imagina um pai de família receber dez dólares, R$ 50 por mês para poder manter uma casa com 5, 6, 7, 10 crianças, porque o índice de natalidade é muito alto. Imagina um país como o Congo, em que muitas crianças, né, foram ali refugiadas, vieram refugiadas da guerra. Então, eu vou contar muitas coisas também nessa próxima live. Mas, amados, vale muito a pena você semear na vida de um missionário. Você ser uma resposta de Deus na vida de alguém. Isso é mais precioso do que tudo. Mas, principalmente, amados, desenvolva o seu amor por Cristo. Ele é tudo. Ele é tudo. Existe esperança para o mundo, sim. Existem coisas grandes que Deus quer manifestar na sua vida, uma vez que você entender quem Ele é para você. Em nome de Jesus, não deixe o Senhor por nada. Pastor, meu coração tem se entristecido. Eu vi muitos jovens que começaram comigo, mas que perderam o caminho, que hoje estão no mundo, que hoje estão experimentando os banquetes de Nabucodonosor. Jovens que até mesmo eu vi agora um jovem cheio de talento, Jessé Aguiar, ele se desvinculou da indústria gospel, a indústria cristã, para seguir no meio secular, e muitos têm se perdido, amados, porque não entenderam que Cristo é tudo. Quando Cristo for tudo para você, amados, nada vai fazer com que você desista, persevere, porque céus e terras vão de passar, mas nós, juntamente a sua palavra, amados, permaneceremos com ele eternamente. Então a minha maior motivação é fazer com que Cristo seja anunciado por aquilo que eu tenho vivido para ele, por ele e para sempre, amados. Eu direi sim. E é isso que eu desejo, que você sempre diga sim ao chamado do Senhor. Por mais que você passe dificuldades, adversidades, não desista do Senhor por nada. Ele é tudo. Quem tem um filho tem a vida. E quem tem Cristo tem tudo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live, por esse tempo. Assim como eu tenho orado, Pai, todos os dias pela minha casa aqui. Assim como eu sei, Pai, que no reino do Espírito o Senhor está destruindo fortalezas. Eu sei, Pai, que assim está sendo na vida dos meus irmãos. Todos eles, Pai, que passaram por essa live. Seja os que ficaram, seja os que apenas ouviram a palavra, Pai, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Assim movimentar para fazer algo, Pai. Entendendo que o Senhor é tudo. E pelo Senhor ser tudo, Pai, tudo o Senhor nos dará do que é necessário para que cumpramos o teu maior desejo, Pai, que é a evangelização mundial. Obrigado, Pai, porque eu sei, Pai, que eu fui chamado por Ti, que cada um dos meus irmãos que estão aqui foram chamados também por Ti, Pai, para fazerem a diferença. Muito obrigado, Pai. Meus irmãos em Portugal, meus irmãos nos Estados Unidos, aqui no nosso país, Pai, que haja essa expansão do Evangelho. Que mais missionários possam ser alcançados, Pai, através dessas lives, através da disponibilidade do coração dos meus irmãos em investir no reino, Pai. Obrigado, Pai, por esse relacionamento com o Senhor, sendo crescente, não decrescente na vida dos meus irmãos. E que eles, juntamente às suas casas, possam servir ao Senhor eternamente, Pai. Porque assim nós somos eternos juntamente a Ti. Porque tudo há de passar, mas nós juntamente a Ti, assim como a Tua palavra, Pai, permaneceremos para sempre. Pois somos como os montes, o monte Sião. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, por cada palavra lançada acerca da minha vida, Pai. Por todo esse compartilhar, Pai, que eu tenho me disposto a tão somente comunicar as verdades imutáveis do Teu reino, Pai, para anunciar que o Senhor está vivo. E cada vida que foi usada para me alcançar, e as vidas também que eu alcancei, Pai, que elas sejam cada vez mais impulsionadas a viver o Seu chamamento, Pai. Muito obrigado por essa live, pela próxima que nós teremos, e pelo pastor, Pai, que tem se disponibilizado a entender o chamamento e avançar, gerando a todos que estão nessas lives, Pai, o movimentar-se do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, amanhã de manhã eu vou ter uma ótima notícia, com toda certeza. Você vai fazer o seu Pix agora, quando terminar a live. E fique ligado, porque a semana que vem nós teremos uma live muito mais impactante.
Se você já recebeu de Deus, hoje, esteja preparado para o que você vai ouvir na semana que vem, algo sobrenatural. Você vai convidar uma multidão de pessoas. Nós cremos nisso. Que o Eterno vos abençoe, faça uma excepcional noite e que as bênçãos de Deus se multipliquem sobre a minha, sobre a tua vida. Filhão, você aqui, ó, mora aqui no meu coração a partir de hoje, desde que eu te conheci. Você estará até Jesus voltar nas minhas Amém. orações. Um Muito forte obrigado. abraço. Obrigado pela audiência de todo mundo que ficou conosco até agora, né? A gente já passou de 1 hora com certeza, mas foi muito gostoso ouvir tudo que ele nos trouxe. Que o Eterno vos abençoe. Em nome de Jesus, God bless you. Amen.